A gente gosta de gente, então a gente se envolve com as pessoas. E qual foi o aprendizado que vocês tiveram aí nessa caminhada de 16 anos de trabalharem juntas? A gente termina a sociedade todo começo de ano. Tem muita gente que ajudou a É gente. uma rede virtuosa, né? Quando uma empresa se dá bem, muita gente pode se dar bem junto. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Poder e Grana. Hoje eu trouxe uma dupla para iniciar o ano de 2026 com o pé direito. Nós terminamos com uma dupla de irmãos que falaram que eles se deram bem porque eles eram homens. Então eu trouxe essas meninas aqui para se defenderem. Então, conosco, Kátia e Débora. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada. Hoje vocês vão ter a palavra e vocês vão poder se defender de tudo que eles falaram. Manda. Mas eu quero começar diferente com vocês. Eu quero começar num bate-bola diferente. Qual das duas é mais criativa? Não, sem pensar muito. Quem é criativo? Então, a Débora costumava dizer que eu era mais criativa, só que eu acho que no desenrolar dos anos é necessário que a mente criativa se desenvolva. Hoje eu acho que é nós duas. Sem diferença. Eu acho que algumas coisas... Eu acho que eu sou mais inovadora. Acho que não é nem questão de criativo. Acho que a Kátia tem, porque ela até tem uma veia artística. Mas inovação, eu sou uma pessoa que... não que ela não vá, mas eu corro muito atrás disso. Eu quero inovar muito, muito. Então, eu fico sempre caçando, procurando, vendo, enfim. Acho que isso. Mas não que ela não acompanhe. Uma dose a mais. Mas acho que o criativo dela... a Kátia é mais... Ela vai mais. Eu só penso mais. Acho Você é mais pé no chão. A Kátia vai mais. Ela tá indo, vamos... A Kátia é eu ousada. já sou mais racional, Então você é o racional da história e ela é o emocional. Ela vai com a emoção na frente e... nesse aspecto é difícil, né, Kátia? É que assim, são pontos diferentes. Agora a Débora estava falando, me vem à mente assim. Ela é inovadora no sentido de, tipo assim, vamos ser prático. Ela criou o chatbot no sistema. Correu atrás e foi lá. Então, agora ela tá estudando muito sobre marketing digital. Vai lá. Eu já olho questões... Eu sou muito focada no desenvolvimento da produção. Então, assim... coisas de tecido, coisas assim de estamparia, coisas que vão inovar dentro da produção. A Débora já olha uma questão da inovação no contexto mais comercial da coisa, vamos dizer assim. Tecnológico, logístico, acho que assim, por viver mais na parte comercial, tá mais o tete a tete com o cliente, eu sinto mais a necessidade, são as dores, né? O que a gente pode melhorar? Daí isso, lógico, é sempre passado para ela, porque não tem como eu não jogar para dentro tudo que eu colho, né? Ao mesmo tempo, tem inovações e coisas que eu vejo, como eu vou muito para São Paulo, coisas que eu vejo lá, eu falo assim, Débora, tá rolando umas coisas diferentes. Então, Batman e Robin, né? Não tem jeito. Ela traz coisas, eu trago algumas coisas e a gente vai trocando ideia. E tem viagens, tem coisas que não vão dar certo, tem coisas que são impossíveis, mas a grande maioria que a gente chegou, vamos ver, troca. Se for fazer, a gente vai para frente e vai junto. Tem muitas coisas que a gente já não deu bom. Muitas coisas. E teve coisas que deram bom, né? Mas eu diria até que mais não deram do que deram. Mas quando uma coisa dá certa, ela é um salto. Então, isso aconteceu muito, muito com a gente. Nós somos muito pesquisadoras, as duas são. A gente é incansável na busca. Nunca a gente vai estar contente. Se deu esse passo para frente, tem mais para dar para frente. Esse não vai morrer nesse passo. Esse é um passo, vai ter outro passo, próximo passo, e assim sucessivamente. Né? Pessoal, eu acho que é isso, né? Não sei se pessoal, elas me atropelaram, mas elas são assim mesmo. Elas vai para frente, elas não param.
Elas são proprietárias, são empreendedoras, elas têm uma loja, a loja delas se chama T-Shirt, e tem também uma fábrica. Então, elas têm uma confecção própria, onde lá elas atendem os pedidos, e é o 387. Não, a T-Shirts uniformes, tem a T-Shirts atacado. A 387, ela era um pequeno braço, mas agora, como tem um atacado, ela tá saindo e tá Só T-Shirt. Só usando a marca T-Shirt e Só segmentando. usando. Isso. Legal. Então, já que vocês me atropelaram, eu quero que vocês se apresentem. Mostre aí um pouco da T-Shirt, como começou. Como? Porque, assim, 16 anos, né? É. 16 anos não são 16 dias, não são 16 meses, é muito tempo. Se a gente pegar uma porcentagem, 80% de todos os negócios, eles fecham nos primeiros 2 anos. Sim. De 2 a 5 anos. 80%. Então, sobreviveu 20, certo? Os 20, eles morrem nos outros 5 anos. Então, assim, 10 anos é o início, meio e fim de várias empresas. Vocês estão há 16 anos e eu conheço vocês estão cada vez mais crescendo. Então, conta aí, como começou a T-Shirt? Quem cutucou a outra? Porque eu não acredito que foi as duas falaram assim, eu sonhei. Não, alguém cutucou a outra e falou assim, tá na hora. O que vocês acham? Porque é bem engraçado até. É bem engraçado. Então, vamos começar de quando a gente era criança pequena lá em Barbacena. Isso Mentira, a aí. gente é de São José. Isso aí. É umas coisas que a gente faz no decorrer da vida e a gente esquece, né? Mas é verdade, a gente tinha, sei lá, 10, 12 anos, que a gente tem diferença de um ano só. E a gente viajando, negócio de costura, gente, mas nunca ninguém nem costurou na nossa família. E eu sei lá, nem sei por que foi que a gente queria montar uma empresa, as duas criancinhas pobres. E aí fiz um curso, né, de modelagem no SESI, a Débora também fez. Não deu em nada, saiu uma saia desse tamanho. Compramos uma máquina chinesinha. Chamava chinesinha, caseira. Porque a gente era criança, mas a gente já trabalhava, né? Então, Qual era a idade? não, acho que tinha uns 12, né, 14. Por aí. Era meio adolescente. O sonho assim. começou cedo. Começou cedo. Então, vamos lá, 12 anos. Aquela coceirinha assim de empreendedor sempre teve. Aí, o curso lá, uma sainha desse tamaninho. Não deu certo, né? E aí, assim, empreender requer dinheiro, mesmo que seja pouco, mas dinheiro. E a gente passou, foi-se. Foi. E aí, adultas trabalhando, a Débora já trabalhava em São Paulo. Nessa época você trabalhava na Tryon, né? Sim. Trabalhava na Tryon. Eu era funcionária pública, trabalhava na Secretaria Municipal de Educação. Beleza. E fomos. Aí eu sempre tive essa coceirinha e comecei a fazer pegar umas camisetas, fazia umas artes e estampava. E eu falava pra Débora, eu tô precisando de umas camisetas, compra aí no Brás, despacha pra mim. E começou. Aí a Débora um dia falou assim, tô de saco cheio do meu serviço. Você tá vendendo essas camisetas, né? Tô. Vamos montar um negócio junto? Eu falei, vamos, mas eu não vou sair do meu emprego. Não posso. 2 filhos, né? Aí, e o marido trabalhava, mas, você tem uma vida ali já organizada, né? Com certeza. E aí fomos. Aí a Débora, você já saiu do serviço, né? Porque eu fui para São Paulo para estudar e trabalhar e consegui. Só que o que aconteceu? Na empresa que eu estava, eu não vou abrir, mas assim, eu cheguei no teto quando era para mim evoluir, não aconteceu. E aí me derrubou isso. Me deixou no chão, falei assim, não, aí não, eu não quero isso, eu quero crescer, eu quero, não, né, e eu vou ser sincero, foi um machismo. Eu não cresci porque eu fui um homem, assumiu a posição que estava para eu assumir. E isso, não sei nem te falar, mas acabou comigo, eu não queria mais trabalhar na empresa. Aí foi quando surgiu, eu falei assim, aí não, a gente até tentou mais um pouquinho na empresa. Eu falei assim, agora ou nunca. Aí, E você morava lá ou você morava aqui? Morava lá. Mas aí depois você já veio pra cá. Já vim pra cá. E aí, a gente não tinha Não tinha o gato pra puxar pro rabo. Me segura. Tinha 2, um Não centavo. tinha. Aí, fomos devagarzinho nisso. E todo centavo que entrava, convertia em produto. Não tem salário. Trabalhar virado dia e noite?
estampava até 4, Muitas 5 vezes. horas da manhã, 7 horas eu estava na escola. Então, assim, Porque você estava trabalhando estava ainda. trabalhando no seu- ainda. E a gente fazendo essa loucura, só que estava virando. E eu vou falar um negócio para você, Wendel. As coisas, quando são certas, são retas, tudo conspira para que aquilo caminhe. Uhum. A gente entrou em contato com um rapaz que a gente conhecia desde a nossa infância. Ele era estampador. Lembramos dele, conversamos com ele para ele dar umas ideias, uma força tal, para relembrar de porque a gente que estampava. Para ele dar umas dicas tal. E a irmã dele era costureira, a gente não sabia. Aí ele falou assim: conversa com a minha irmã, ela é costureira, ela pode dar uma força para vocês. Aí ela falou: se vocês comprarem o tecido e cortar, eu costuro para vocês. Adivinha o primeiro corte? Nossa, estourei a boa. Débora do céu, usei 100% tecido, tudo errado o corte. Perdemos tudo. Tudo. Eu falei, meu Deus, e agora? Tirar dinheiro do que não tinha para comprar outro tecido. Mas, enfim, e ela foi ajudando, e ela foi ajudando. E aí, o pessoal, nisso, o pessoal começou a perguntar se a gente não fazia uniforme de escola. Jamais. A gente fazia camiseta. Não, uniforme de escola Por não. isso, inclusive o nome, shirts. É, porque era só É t-shirt. porque a ideia era só fazer vender só camiseta. camisetas. E aí, essa pessoa falou pra gente, eu tenho um molde, eu dou o molde para vocês, e se vocês comprarem o tecido, cortar, eu costuro para vocês. E aí começou o uniforme. E o negócio foi... Porque era uma necessidade do bairro. E as coisas foram casando e foram dando certo. Aí eu pedi a licença sem vencimento de 2 anos. Quando foi para voltar, eu falei, não. Tinha um salarião? Não. A gente praticamente não tinha salário ainda nos primeiros anos. Mas é aquela questão do empreendedor. Quando você está empreendendo, você tem 2 empregos. Chega um momento que você tem que fazer essa escolha. Tem que fazer. Não adianta. Você pode se quebrar a cara? Pode ser que você quebre a cara. Mas você tem que arriscar. Senão, não adianta. E aí a gente foi com a cara e com a coragem. Porque senão você não faz algo certo, né? Você fica fazendo meia boca aqui, meia boca ali. Aí fica aquela porcaria. Então, aí vem a hora que você tá ali e fala assim, ou eu vou aqui, ou eu vou ali. Eu tenho que escolher. Se eu for fazer, eu tenho que fazer bem feito. Porque você tem que se o dedicar. mínimo, né? Você tem que se dedicar. Você tem que comprar tecido, você tem que cortar, porque era a gente que fazia tudo, a gente não costurava, mas a gente mandava, fazia o corte, né? A gente estampava, depois a gente teve estampador, tudo, mas no começo era a gente que fazia tudo. Então, vendia. Então, não tem muito. Precisava Você levantar tem que capital. fazer. E não podia empregar, assim, A gente era o Severino. Faz tudo. Literalmente faz tudo. Legal. E deu certo. E qual das duas é mais perfeccionista? A Débora, com certeza. Sou chata. A Débora, com chata. certeza. Ela é chata no sentido que eu falo para ela assim. E eu falo isso pro pessoal da produção. O seu dinheiro não vale mais do que o meu. E o meu dinheiro não vale mais do que o do cliente. E o do cliente não vale menos do que o nosso. Então, se você vai fazer uma peça, tem que ser bem feita porque a pessoa está pagando por aquilo. Você vai querer comprar... Quando você pega uma coisa estampada assim, fala assim, nossa, você compraria isso? Não. Então, como é que você quer vender para os outros? Ok. Só que no meio da produção, acontecem coisas que, às vezes, você fala assim, nossa, é um trabalho manual, questões de costura e tal. Então, tem pequenas coisas que acontecem, às vezes, no corte, que a peça não tem como sair 100% perfeita. Aí a Débora quer que a coisa saia 100% perfeita. Eu falei assim, não tem como, porque é manual. Não, mas aí é que você tem que elevar o nível. Vamos lá, não é 100%. Mas quando não exige 100%, eu preciso exigir 100%. Vai existir a falha, mas se a gente não buscar o 100%, vai atingir 95, 90. Se eu ficar com 80, vai cair para 70. E assim... Então, se a gente, né, no caso, não definir qualidade num alto nível... porque não existe o 100%, não porque existe, existem as falhas. Mas existe a qualidade. Pensar no 100%, exigir o 100%, Sim, faz que é com isso que a que a sua gente margem faz. de falhas sejam menores, né? Que é isso que a gente faz. A gente busca muito minimizar
essa margem, né? de erros. Sim. Né? E a melhoria é constante. Tem umas 2 semanas, eu vi uma peça e aí eu comentei com a Débora. Falei assim, Débora, eu acho que a gente pode adotar essa qualidade a mais, porque vai dar bom, eu acho que os clientes vão gostar. Aí ela falou, não, realmente, vai ser um diferencial muito grande. Aí ela já veio com uma outra coisa que a gente não usava. Sempre focando na melhoria para o cliente. Que, sempre. Isso é uma coisa que hoje vai ter um custo a mais para a gente na produção? Vai, mas o cliente não vai pagar por isso. Ele vai ganhar a qualidade. E a peça não vai ficar mais cara, ele vai ganhar mais qualidade. Porque a gente busca isso, melhorar a qualidade, o tecido, enfim. Tudo que a gente puder fazer para melhorar, a gente vai fazer. O cliente hoje, ele precisa de informação, ele quer informação. Você pode dar informação, porque fica mais fácil dele entender tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Se acontecer um problema de produção, porque usou, porque aconteceu isso, a gente explicar, olha, aconteceu isso assim. Se foi um problema de fábrica, se não foi, ele não vai lá querendo quebrar a loja. Ele vai, olha, aconteceu um problema assim comigo. Tal. Então vai na santa paz. E é pontual, resolvido. Né? Hoje é bem pontual. Hoje é bem pontual. É essa margem, porque a gente são pessoas que estão produzindo. Então, mesmo a gente tem um setor de qualidade, mas algumas coisas acabam passando. E muito importante. Mas a gente busca, aí tem o setor de qualidade. Quando chega na loja, as meninas ainda dão uma geral para ver se realmente... A gente trabalha muito com o público, o nosso público B, A, e as escolas, elas são parceiras nossas. A gente não pode deixar isso respingar neles. Sim. Então, isso a gente precisa estar atento a todo momento. Então, vocês falaram uma coisa muito importante, que o empreendedor jovem, ele tem que aprender isso. Você tem que dar atenção ao seu cliente. Sim. Mas o cara... Você tem que dar atenção. Se você deixa de dar essa atenção, se você deixa de dar uma explicação, que para você é uma explicação tranquila, é fácil porque é o seu dia a dia, mas para ele não é. E aí quando você vem para o seu tempo para dar uma explicação para o seu cliente, ele fala, opa, peraí, não é todo lugar que isso acontece. E você sabe que eu trabalhei um tempo na loja, hoje não mais, a Débora fica, mas assim... Existe uma questão que é comum a nós duas, que assim, acontecer um problema, é muito melhor que o cliente vá na loja e pontue isso do que ele não vai e guarde aquilo para ele. Sim. Porque quando ele fala, a gente descobre a falha. Se ele guarda aquilo para ele vai arrastar um problema que ele poderia ter resolvido e a gente... não vai saber o que aconteceu, aquilo poderia ter sido resolvido. Exatamente. Né? Se ele traz isso aí, você consegue melhorar. A gente melhora. Porque o objetivo é esse. Esse feedback positivo, ele é muito importante. E quem pode dar ele pra gente são os clientes. Não tem como. Não tem como ser outra pessoa. No nosso caso específico, é muito pós-uso. Então, assim, a gente tem coisas que nós só vamos descobrir. Colocando. Infelizmente, é pós-uso. Então, às vezes, numa situação que a pessoa não quer, a gente nem quer que ele passe por essa situação. Mas a gente quer sempre estar melhorando mais o nosso produto. Porque a gente faz uma linha de produto, alguns produtos, daqui a pouco, tudo tem que ser estudado, tem que ser pensado, tem que ser feito. Como a gente até falou, tem coisas que não deram certo. Não dá certo. E a gente vai descobrir da pior forma, muitas vezes. Mas quando você está com o seu cliente, ele está com você. Sim. Então, ele não vai ficar chateado, porque você está sendo verdadeiro. Você está sendo humilde, que acho que humildade é muito importante. No sentido de, assim... Tá faltando no mercado, e as pessoas... Não, mas as pessoas... Eu acho que... Não sei, eu vou falar... É a nossa experiência. Eu acho que os nossos clientes são muito bons. Muito bons. A gente troca muito, mas desde o começo, troca muito, muito. Eu diria que metade do que nós somos hoje é isso. Eles trouxeram, como a Cátia não disse, a gente não sabia, a gente fez errado, e aí foi nessas questões de lógico que tem hora que nem tudo foi aceitado facilmente, quando você tinha um problema. Mas depois a gente foi amadurecendo isso na gente. Foi confiança também. De receber esses feedback negativos e falar assim, nossa, peraí.
a gente tem que pensar nisso aí, não tá legal. E aí você vai. É que eu acho, só cortando um pouco, mas essa questão das pessoas não passarem desse... É essa paciência. Uhum. A Não pessoa não tem leva... isso. eu acho que é Precisa muito ter comercial, em paciência. vez de conversar e Precisa ter conhecer o paciência, cliente. Precisa Sim. entender, aceitar os erros, tentar melhorar. Então, é um jogo de paciência. Né? Nem tudo é dinheiro. Dinheiro, como ele é... Ele é secundário. consequência. Ele é consequência, Então, é muito legal isso, porque já é a terceira entrevista que a gente fala da diferença entre preço e valor. Sim. E isso tem ficado muito marcante e eu acredito que quem está nos assistindo está percebendo isso. Vocês trouxeram valor para a t-shirt. Não é preço, é valor. É o quê? Você você conversa com o seu cliente, Sim. você atende o seu cliente, você pede um feedback, seja ele positivo ou negativo, para que você melhore. Vocês gastam aí mais dinheiro para que ele receba o melhor produto. Então, assim, você está colocando sempre o seu cliente em primeiro lugar. Sim. Isso é entregar valor. Isso aí abre 400 lojas que vendem o mesmo uniforme, mas a pessoa usa 2 meses e eu paguei lá mais barato e tal, e não sei o quê, mas tudo bem, mas é porque a gente entrega valor, não é preço, Sim. né? Porque você está sempre nesse contato com o cliente. Muito legal isso é fundamental. É gostoso, é gratificante. Quantas vezes, mãe que às vezes estava começando, a criança estava começando, aí às vezes os pais queriam comprar um monte de uniforme, tipo assim, pai, calma, é adaptação. Compra uma camisetinha, uma bermudinha. Todo mundo quer vender tudo. Eu podia falar assim, compra tudo, compra o enxoval pro ano completo. inteiro, né? Eu não quero que esse pai compre o uniforme completo e nunca mais volte. Eu quero que ele compre uma camiseta e depois continue voltando para comprar mais e mais e mais. Fidelizar o cliente. Exatamente. Fidelizar o cliente. Exatamente. Não é o dinheiro dele que você quer, né? É uma troca. Você vai prestar um serviço e vai receber por isso. Então, eu acho que no mercado falta muito disso. A gente, essa temporada que a gente está adquirindo um equipamento novo para a empresa, nossa, eu entrei em contato com uma empresa que eu fui super bem atendida. A Débora entrou em contato com umas 3, 4. Nem respondiam. E a Débora falou, gente, não é possível, como é que pode? Vendedor que não responde, que não atende. Vendedor que não responde, eu acho isso absurdo. Então, e você olha e fala, gente, como que vai fazer o mercado? E é assim. É assim. Hoje você... A diferença... E aí a gente estava falando em inovação aí alguns minutos atrás, né? Mas hoje você conversa com IA pensando que é gente. Sim. E o ser humano, por mais tecnológico que ele seja, ele sente a falta disso aqui, ó. Sim. Do tete a tete. De olhar Isso é para fato. você, de sentir o seu calor, de olhar a sua expressão e ver que você realmente está preocupado com o que ele está te falando. Isso aí A tecnologia ela vai agilizar, ela é uma Exatamente. ferramenta muito positiva em vários, né? Diminui custo, melhora a performance, melhora a qualidade. Então, nossa, é muito... Mas tem a pessoa atrás disso tudo. Não tem jeito. tem que ter. Não tem como. Sim. Isso aí precisa porque o botão não aperta sozinho. Agora eu quero dar 2 passos atrás. Aliás, eu quero dar uns 20 passos atrás. Vocês já estão, ó, empresa, loja, vendendo, blá, 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 comprando máquina, não sei o que a lá. gente gosta pouco. A gente é empolgadinha. Começaram dificuldade, com certeza. Todo empreendedor tem dificuldade. Mulheres, A briga é boa. mulheres, filhos. Você tinha 2? 2. O Giga E o Felipe. Que o Felipe Posso vai vir aqui também. Eu vou te interromper, mas posso contar uma curiosidade pro seu público? Você sabia que, Pro nosso. você sabia que confecção é muito masculino? Muito masculino. Sério? Extremamente Não masculino. sabia.
Eu Extremamente pensava masculino. que era o contrário, Não é. Muito que masculino. quem reinava eram as mulheres. Não, Muito é masculino. Você assiste aquela novela? O chão de A costureira costureira é é feminina, mas Ah, o tá. resto é Mas o masculino. corte e todo Corte, o tecido, resto... vendedor de tecido, A própria a indústria direção, têxtil organização é muito masculina. é muito masculino. Então vocês já entraram com mais dificuldade ainda. Mas a gente não É que eu sentiu, acho né, a gente nesse não aspecto. nunca se deixou abater. Como a gente cresceu numa família que tinha muito homem, então acho que isso pra gente não fazia muita não chega a ter diferença. um preconceito assim também É. no setor. Não é isso. É só uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Mas é bastante masculino. Que legal. É que é diferente para eles quando eles lidam com mulher, mas depois que conhece a gente, fica muito natural. Então, assim, mas eu não sei a Débora, mas eu já escutei várias vezes, porque como eu lidava muito com os homens, de estamparia, né? Ah, não, mas vocês são casadas, né? O marido de vocês trabalha com vocês. Então, assim, por que tinha que ter um homem trabalhando com a gente, né? Então, não, a gente é casada assim, mas cada um tem o seu emprego, é a gente que toma conta. Ah, é? Nossa. Então, assim, Aquela surpresa, né? Mulher empreendendo? é a capacidade, né? Então, assim, ainda mais com filho, né? Nossa, como que faz tudo? Meu filho, subia, chupa cana, faz tudo um pouquinho aqui. E não aí, tem jeito, não. marido, família apoiaram? Então, Sempre, nós acho que tivemos, de muito certa importante forma, isso. sorte, porque nós trabalhamos muito, durante muito tempo, por workaholics. muitas horas. A gente trabalhava 14, 16 horas por dia. E mesmo depois que as coisas que tinham funcionários, a gente, bem ou mal, a gente é workaholic, a gente gosta muito de trabalhar. E essa busca que a gente sempre está buscando. Então, a gente sempre está falando sobre trabalho. Se não está falando coisa, a gente está pesquisando. Então, E eles, toda hora assim, trabalhando. nunca assim, falar assim, se você não mudar o seu jeito, acabou por nunca aqui. foi De forma alguma. Se foi. A gente nem Foi. Ficou lá. Se foi, vocês não estão sabendo, né? Alguém falou pra mim esses dias, assim, acho que foi na clínica de fisioterapia. O pessoal falou assim, vocês trabalham bastante. Eu falei assim, a gente gosta muito de trabalhar. Mas o marido não liga? Eu falei, se liga, eu não atendo. Oh, meu Deus. Barba, aquele abraço, você é guerreiro. Olha, eu vou ser sincera, dia de sábado, se eu for para a fábrica, eu seria capaz de ficar lá até, 6, 7 horas da noite, fácil. Porque eu gosto de ver aquelas coisas, assim, eu gosto de ver, é importante você saber tudo o que acontece na sua empresa, até fisicamente mesmo. Sim. Onde que eu encontro aquilo, onde que eu vejo aquilo, na loja mesmo. Se alguém falar assim, não tem uma camiseta escola. Certeza que ela fala assim, tem sim, tá ali. Na confecção, se alguém falar assim, Kátia, precisa comprar tal coisa. Eu falei assim, não é possível, eu sei que tem. Não tem, eu já procurei. Eu falei, se eu for lá e achar, tem. Porque você sabe o que tem dentro da sua casa. Você sabe o que tem dentro da sua casa. Mas é porque você compra. Tudo bem, eu compro, mas eu não corto, né? Eu não tô... Tenho sistema, tem tudo, mas eu não fico olhando o sistema, é visual. Então, a gente sabe... E o fato de ficar muito tempo na empresa faz com que você, decore cada coisa que tem lá. E como é feita a divisão? Então, assim, você fica responsável pela parte de produção, a Débora fica responsável pela parte de vendas na loja. É mais ou menos isso. Explica como que é essa divisão para mim. Quem é financeiro, quem é administrativo? A gente troca sempre. Dá uma revezada. Não, hoje, por exemplo, digamos que eu não possa ir na empresa por um tempo. A Kátia, ela é capaz de assumir a minha função. Assim como vice-versa. Lógico que tem coisas ali mas a gente nada vai parar porque uma ou outra saiu, sei lá, foi a gente ainda não fez isso, mas pretende fazer. Mas nada vai parar porque a gente não está lá. Então a gente é capaz de assumir as funções uma da outra. Mas a gente no começo fazíamos um pouco junto e misturado, até que a gente sentou e falou assim, precisamos separar isso.
Mas Porque antes a da gente precisa gente... dedicar. Mas a gente esquece, né? Antes da gente sentar e separar, a gente sabia que a gente precisava fazer isso, mas a gente ainda fazia. Nós contratamos uma assessoria, nós fizemos uma trilha no Sebrae de confeccionistas. Foi um divisor de águas pra gente. Foi assim, há uns 10 anos atrás, Débora. Sim. Foi uma coisa assim, fora da casinha. Que ele trouxe uma tecnologia pra gente, de uma empresa, de moldes e encaixes que a gente hoje... Nossa, a gente deu um salto daquele molde antigo de papel. A nossa modelagem é toda digitalizada e é plotado e é cortado. Então, a gente tem uma máquina, um programa que ele elimina perdas de tecido, fazendo os melhores encaixes. Mas isso veio quando a gente resolveu contratar essa assessoria. O Sebrae apresentou a gente para o Senai do Brás. Lá a gente já entrou em contato com a Confecção 4.0, que já tinha essa máquina que a gente está adquirindo agora, olha para você ver, depois de 10 anos. E aí eles mostraram para a gente um outro jeito de gerenciar uma fábrica, porque a loja ia bem, ok. A partir daí, primeiro passo com a assessoria foi a divisão, né? A Débora comercial e financeiro. Eu fiquei com a produção e fiquei com o setor de compras. Que a gente sabia o que a gente queria fazer isso, mas o cara veio e falou assim, ó, sugiro que façam isso. Ok, obedecemos. Logo de cara, o cara falou assim, ele ficou uns 2 dias, né, Débora? Ficou uns 2 dias. A gente teve uma outra pessoa que ficou 5 dias cuidando das modelagens, a implantação do sistema, mas esse ficou 2 dias. E ele, depois de tudo isso, a gente acho que tinha umas 11, 12 costureiras, tinha estamparia, tinha 2 funcionários, tinha uma galera. Ele falou assim, por que vocês têm a produção 100%? Porque a gente quer qualidade. Mas vocês acham que a qualidade não pode vir tendo terceirizado? Acho que não. Acho que não. A gente estava assim, né? Bitoladinho. Não, tem que estar dentro da nossa casa, porque a gente só consegue fazer isso aqui dentro de casa. E aí o cara falou assim, então, precisa abrir a mente, porque confecção gera muito gastos. Tem a questão de bater meta. Vou te interromper só um minuto. Você sabe qual foi o nosso, e acho que do mundo, foi pandemia. Foi a pandemia. A pandemia foi quando nós cortamos. Porque ele ensinou isso. Aí nós e a terceirizamos. gente falou assim, não dá. E nós continuamos. Hoje a gestão quando é veio interna, a pandemia, qualidade é interna. a gente fez o que o cara falou. Foram obrigadas, né? Fomos obrigados, mas foi bom para todo mundo. Então, nós não perdemos qualidade, porque nossas costureiras são nossas ex-funcionárias, então elas têm o nosso padrão de qualidade. Elas ganham mais. Nós ganhamos mais, nossa capacidade produtiva dobrou. Elas ganham mais financeiramente. Sim. Elas ganham mais em tempo. Qualidade, né? Porque elas têm o tempo delas. Ninguém trabalha sábado, a não ser que eles queiram. A não ser a loja, assim, a confecção, não. Só o comércio. Se quiser trabalhar, vai ganhar mais também, mas a gente é ciente de que não. E horário também, pelo que a gente sabe, elas fazem o horário delas. Sim. Porque também não trabalha só pra gente, trabalha para outras pessoas. Elas se tornaram empreendedoras, porque elas prestam serviço para vocês, prestam serviço para outras pessoas, fazem o horário delas. Quero trabalhar de sábado? Ok. Não quero trabalhar de sábado? A única diferença... A maioria trabalha... O maior número a maior porcentagem de mão de obra delas vem pra gente. Porque a gente tem a preocupação de manter todo mundo alimentado com o serviço. É uma responsabilidade. É um compromisso muito que a gente tem com eles. A gente precisa dar capacidade para elas ganharem o dinheiro delas. Então, assim, digamos assim, porque a gente tem 60% ainda é uniforme escolar. A gente quer mudar essa realidade, mas ainda é. E vamos pensar num julho. Como é que faz? Continua produzindo. Continua trabalhando. Dezembro. Não, continua trabalhando. Tá, é todo vapor. Tá? Então, assim, a gente tem por isso que é muita responsabilidade nesse aspecto. A gente é responsável por famílias. Então, elas dependem disso. Se por um motivo... Agora, a gente teve um problema pessoal,
Aí deu aquela osciladinha, elas sentiram, assim, gente, precisamos voltar. E aí, no sentido de não perder muito tempo com a questão que a gente estava tendo, porque a gente tinha outra, e tem outras responsabilidades. Não basta dizer, não tem costura, então a pessoa que espera ter costura. O estoque da loja está abastecido, deixa. Não, o pessoal tem que trabalhar. Vamos. E assim, como um pessoal que já trabalhou dentro da empresa, eles esperaram a gente resolver, arrumar, organizar a nossa vida de novo. E aí, não, agora vamos retroalimentar essa galera. Foi aquele... Desculpa. Foi aquela questão do tecido que demorou para ser entregue? Não, foi a questão pessoal da minha mãe que ficou doente e tal. E o pessoal super entendeu, muito humano. E sim, reduziu muito, né, o salário deles. A gente ficou quase 2 meses, né, Débora? Assim, e a gente envolvido, focado, assim, não 100%, que não tinha como ficar 100%, mas assim, e eles... Acho que a gente descobriu nessa, que é recente agora, faz pouco tempo, mas a gente descobriu como a força que a gente tem porque o abalo acabou sendo tão pequeno, pequeno assim, quero dizer assim, a nossa estrutura nada mudou. Pelo contrário, a gente voltou agora, acho que com um monte de plano, um monte de inovação, um monte de inovação. É isso que é diferente da mente... E a gente não está recuperado 100% do nosso problema pessoal. Ainda demanda tempo da gente. Mas a gente fez, assim, 4, 5 situações de inovação que vão acontecer até o ano que vem. Vai ter muito mais. Nosso objetivo também é ser a número 1 do Vale nesse... E com parte tecnológica. Eu não tenho dúvida que vocês vão ser. Agora, deixa eu falar uma coisa que é interessante. Porque a preocupação... Então, vamos colocar em dividir em duas etapas. Primeira etapa. Essas pessoas eram CLT, trabalhavam para vocês e tal, veio a pandemia, aquele boom e tal, e não sei o quê. Um consultor falou e tal. Essas pessoas se transformaram em MEI, elas se transformaram em empreendedores, mas a preocupação que vocês tiveram com essa pessoa, com a família dela, poucos empresários têm. E vou além, tá? E poucas pessoas que fazem essa transição, eu conheço muitas pessoas que fizeram essa transição. Quando eu falo de muitas, são muitas mesmo. Eu conheço aí cerca de mais de 1.000 pessoas que fizeram essa transição, que eram CLT e hoje são MEI. A mentalidade do brasileiro ainda está muito preso ao CLT, muito preso. E a gente está vendendo tempo. O CLT, ele vende tempo dele. Tempo é o nosso maior bem, é o bem mais precioso que nós temos na nossa vida, né? E aí o que acontece? Só que a preocupação, ela se torna uma coisa assim, meio que de lado, né? E aí a pessoa fica com isso aí, nossa, mas eu vou ser MEI, o que vai acontecer com a minha vida? Então, vocês mostram que as pessoas, os empresários, se preocupam com essas pessoas, se preocupam com a família delas, se preocupam com o ganha-pão delas. Então, assim, vocês estavam com problema, mas além do problema pessoal que vocês tinham, vocês estavam com aquele pensamento, nossa, elas precisam ganhar dinheiro, elas precisam se sustentar, elas têm família e tal. E isso é legal, isso mostra que não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Tem toda uma vida, tudo por trás, valores, né? Exato. Muito legal. E eu e a Débora, a gente tem uma coisa que eu acho que é de família. A gente gosta de gente, então a gente se envolve com as pessoas. E as pessoas automaticamente devolvem isso pra gente. As pessoas também se envolvem. Então, não tem como você fazer de conta que não tá vendo. Que você vai lá fazer o acerto com os terceirizados, ela fala assim, nossa, gente, caiu em 4 vezes o acerto que a gente fazia. A pessoa paga aluguel também, gente. Sim. E o aluguel não diminuiu. Não tem como você ver que você está pagando 2, 3 vezes menos e falar, ai, que bom, esse mês a conta deu menos. Não é assim, né? Não funciona Lógico assim. que essa pessoa, às vezes, já aconteceu, a pessoa não vem com a gente, né? Por algum motivo. Sim.
Mas aí não dá para fazer tudo. Mas aí... Mas quem vem, a gente sempre vai estar preocupado. E ao longo de 16 anos, fala assim, nossa, mas vocês estão com as mesmas? E, claro que não, gente, não tem como ficar com a mesma equipe. Não tem como. Não existe. A empresa vai seguir, se Deus quiser, infinitos anos. Quantas pessoas não passaram e ainda não vão passar pela nossa história? Exatamente. E vice-versa. Então, não tem como esse apego. A gente tem a preocupação, mas a gente sabe que a roda gira, né? Sim, mas a preocupação é com o antigo e é com o novo também. Exatamente, sim. Enquanto a pessoa estiver Se a gente caminhando do assim seu com lado... esse pessoal agora, a gente vai, quando vier uma outra galera, vai ser do mesmo jeito. Com certeza, com certeza. E qual foi o aprendizado que vocês tiveram aí nessa caminhada de 16 anos de trabalharem juntas? Porque é uma coisa diferente. Mas a gente é irmã unida desde criança. A gente sempre se deu bem. Essa é... Por mais que Acho que quebra o essa pau, é instaura a Terceira Guerra Mundial. A gente termina a sociedade todo começo de ano. A Kátia bate em mim desde criança. Olha o que eu passo. Ó, quando é final de janeiro, a gente... Pode comprar minha parte, não quero mais saber. Não, eu que vou vender, não quero mais saber. Virou ali as costas. Vem cá, vamos resolver esse BO aqui. Tem a produção, tá atrasado, vamos fazer isso aqui, não sei o quê, vamos vender isso aqui. Passou. A gente já sabe que é assim mesmo. Deixa eu fazer... Mas é o único momento que a gente discute. No mais, é muito tranquilo. A gente é nós unido. somos uma família de 7 filhos, né? Então, e aí tem os pares. Quem se dá melhor, entendeu? Então a gente... Você já era uma panelinha. A gente já era uma panelinha, exatamente. A gente já era um clã. Desde sempre, né? A gente sempre se deu bem. Foi. E você... A gente é até, diria, até um pouco cúmplice, porque por mais que dá ruim, assim, a gente sempre vai, de certa forma, confidenciar. Assim, Mas já teve alguma vez que vocês brigaram e, tipo, uma foi pra casa... Amanhã acaba essa sociedade? Já teve. Eu acho que sim, mas não no nível de ficar assim, uma semana. Não, Acho que se foi Passa. assim, num dia o outro vai chateado, no outro dia... Aí o rolo não dá tempo, Wendel. O rolo compressor passou em cima. Wendel, não dá tempo. Tem muita coisa. As frescurinhas, nossa, tem que passar. E eu acho que é educativo. A gente já se consertou com essas coisas. Sim. Que legal, né? A gente não colheu o lado negativo disso. Não precisou nem psicólogo. Não, a gente colheu o lado positivo. Toma uma breja. Não tem frescura aqui não, filho. Aqui não tem frescura não, aqui é pau. Vamos conversar e já era, vamos se arrumar. Mas já teve, sim, lógico que não tem como não ter. Tem Se dias não tiver, é que nem e é relacionamento humano. quando ninguém briga. Quando ninguém briga, vai separar. É morno. Quando briga... É morno, né? Peraí. E tem Na hora situações, você não aceita, mas depois você reflete. independente de ser mulher ou não, tem dia que você acorda mal, você vai trabalhar mal e você quer ficar recluso, não tem? Sim. Mesma coisa acontece. Eu já conheço a Débora. Se eu sei que ela tá mais quieta, eu vou conversar o extremamente necessário. Mesma coisa eu. Se ela vê que eu tô mais quieta, ela vai conversar extremamente necessário. Aí que eu vou enfiar. Aí que ela provoca. Mentira. Não, aí a gente sempre sabe. Mas se for falar num percentual... Nossa, é muito pequena pouco, a parcela que a gente discute. É pouco, não é muito. Nossa, muito. Acho que dá para contar no dedo as vezes eu que a também gente acho. discutiu. E aí, em 16 anos, momento mais difícil da vida de vocês, Mais empreendendo. difícil. Para alguns, foi a pandemia. Eu não sei Então, se isso aí pegou mas olha pra vocês. você ver. Mas A gente fechou houve a uma unidade. mudança, né? Mas a gente fechou uma unidade que ela já estava perigosa. A E tinha gente duas lojas. conseguiu Eu acho fazer as isso. coisas que estavam negativas e aproveitou. A Assim, gente, nós vamos mudar agora. A gente pegou o limão e fez uma limonada e É. a gente deu um salto grande, que eu acho que muita gente fez isso. Quando surgiu o bafafá da pandemia, nós já sentamos e falamos assim, mano, qual que é o plano B? Porque a gente faz isso. Vocês a se gente, anteciparam, a gente não entre fica aspas. esperando, ai meu Deus, e agora? Não, vem cá, o que nós vamos fazer? Fez máscara, deu Fez um jeito, máscara, botou uma galera em casa, uma galera ficou trabalhando. E aí abriu a loja meia porta e com eu faixa... botava os funcionários que estavam trabalhando no carro para não pegar o ônibus, botava no carro, ia buscar em casa e levava todo dia embora. Ia fazendo isso e não tem o que você fazer. Ou você faz, né? Não dá para ficar esperando Sim, acontecer. Mas o que foi mais difícil? Poderia falar que foi o começo, que veio do nada, mas
É porque a gente, de certa forma, leva isso de forma leve. E como a gente busca o seu Acho desafio, que a foi gente... é pesado porque você está correndo atrás de dinheiro. Sim, assim. É pesado porque você vende o almoço para comer a janta. O dinheiro não é importante, Então, não é é o isso que eu mais ia falar. importante, mas ele é importante. Eu ia falar isso. A gente precisa de dinheiro para gerar empresa, para pagar nossa, para viver. Então tem a Mas a gente preocupação. nunca foi ganancioso Aham. de falar assim, nossa, eu quero dinheiro a todo custo. Acho que isso Nós temos deixa, vida simples. acho eu e a que isso Kátia. deixa a gente mais leve. É. Pode ser uma falha, pode ser uma falha, porque nossa, a ganância é necessário para você, né, crescer e ter mais. Ambição. Mas ambição, mas assim, mas é que trabalhar é tão bom, tão gratificante, que o dinheiro, ele é consequência. Hoje a gente tem uma vida simples, mas... Beleza, a gente tem uma vida simples, mas a gente vive melhor do que há muitos anos atrás. É que quando você E fala... vive melhor do que a gente se a gente fosse, né? Sim. É que nas quando nossas você fala profissões. de vida simples, eu conheço vocês, eu conheço a família de vocês, eu frequento a casa de vocês, conheço o Felipe, conheço o Giga, vi seus filhos sair de dentro de casa, a mãe, ai, meus filhos, né? Conhece a minha mãe. Conheço a sua mãe, um beijo. Então, o que acontece? Vocês são simples. Não é uma vida simples. Uma vida simples, porque assim, você não passa vontade. Pra onde você... Qual show que vocês vão? Esse de si. Entendeu? Entendeu? Então, assim, vocês fazem o quê? O que vocês gostam de fazer no trabalho de vocês, mas vocês usufruem disso. Sim. Então, assim, vida simples, às vezes as pessoas confundem. Vida simples, porque não tem nada. Pelo contrário, vocês têm e tem muito. Vocês não passam necessidade, vocês não passam vontade. Vocês estão fazendo um investimento de quanto é a máquina? $500 mil. Meio milhão. Não é para qualquer um. Acabamos de construir Acabaram de galpão. construir o lugar que fica a Galpão. fábrica, né? O galpão. Que graças a você, que ajudou muito, lá na A gente- mudança, a na gente- bagunça. a gente Tá vendo junto, como é meu. dano que você Tá recebe? vendo? É. Toma lá da cá. Então, o que acontece? Eu vejo vocês... Vocês têm a simplicidade no modo de agir. E isso é fundamental. A humildade. Porque Sim. vocês sabem que vocês saíram do nada. Não tinha Sim, nada não tinha contando nada. moeda e hoje É. vocês estão onde vocês estão. Mas teve uma jornada nisso Sim. aí, né? Teve um conhecimento, o autoconhecimento, a aproximação maior de vocês e sim. tal. E isso é fundamental. Com Isso certeza. Para fundamental. chegar a ser a maturidade, você é muito, Comeu muita grama. Muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, é verdade. E agora vão crescer mais, né? Porque Sim. isso aí é um O céu é o projeto- limite. O céu é o limite. É um projeto de vocês que vocês vão trabalhar mais, vocês vão gerar mais trabalho para as pessoas. Essa Sim. questão do crescimento pra gente é muito importante, mas assim, é como a nossa jornada. Não é só para nós. Sim. A gente quer que uma comunidade toda cresça. Sim. Em volta de nós. Eu não sei qual que é o nosso alcance, qual vai ser, qual será, né? Deus há de permitir que a gente tenha muita força para continuar construindo. Espero que a gente esteja construindo. Sim. Mas a gente quer muita gente se dando bem, porque a gente não está sozinho. Tem muita gente que ajudou a É gente. uma rede muita virtuosa, gente. né? Quando E a uma gente- empresa se dá bem, muita gente pode se dar bem junto. Eu fico tão triste quando eu vejo um comércio fechando, quando eu vou muito para São Paulo, você vê no Bom Retiro, a maioria das lojas fechadas. Gente, isso é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, quando a Débora fala daqui do Vale, o Vale tem um potencial gigantesco. Gigantesco. E não explora o potencial dele de confecção. Tanta coisa poderia ser desenvolvida e crescer aqui no Vale, né? Eu acredito que o Vale ele é visto como um lugar tecnológico. Sim. Embraer, GM, mas a GM menos, tem a faculdade de tecnologia, o tecnológico. parque tecnológico. Então, assim, as pessoas voltaram os olhos para isso, mas esqueceram do restante. E o potencial que o Vale tem para crescer em
todas as Exatamente. áreas. É, assim, é uma coisa assim que, quando engrenar, ninguém mais segura. Sim. Ninguém mais segura. Sim. Mas precisa do quê? De pessoas como vocês. Precisa. Mas eu acredito que tenha. Eu acredito que tenha. Só que eu acho que as pessoas não acreditam no potencial dela e também, às vezes, elas não tenham... Precisa de um empurrãozinho, sabe? Só uma coisinha a mais. Tem muita gente potencial aqui. Mas falta uma chaminha. Alguém fala assim, mano, vai lá, cara. Vai lá, você consegue. Então, assim... E é legal, né? É gostoso. Eu gosto de estimular as pessoas. Eu também. Né? Eu gosto de falar assim, vai lá. Esse final de semana, eu passei o final de semana com a família do meu esposo e ele tem uma tia que gosta de costurar. Ela é extremamente, a Mara, Sim. extremamente criativa, caprichosa. Ela tem, acho que já tem 70 anos, ela é muito capaz. Eu sempre gosto muito de conversar com ela. E aí ela levou algumas coisas, umas peças que ela costurou, e de novo, eu falei para ela, falei assim, Mara, você precisa pegar isso e fazer disso um negócio, uma empresa. Ah, mas eu sou sozinha, eu faço... Falei, mas você tem a modelagem. Aí a visão, né? Uhum. Você tem a modelagem, você sabe como faz. Pega isso, compra o tecido, corta, bota para um monte de gente costurar. Por que tem que ser você? Ah, é porque eu gosto de costurar. Você gosta de costurar, faz a sua calça, mas faça disso um negócio. E aí ela falou assim, eu gosto de conversar com você por causa disso. Eu prometi para ela, eu vou pegar você um dia, eu vou levar você no Brás, para ver se a sua cabeça abre. Gente, porque não importa se tem 17, 27, 37, 70 anos. Qualquer um pode virar uma chavinha na vida, né? Com certeza. Às vezes pouco, às vezes muito, mas é gostoso ver quando as pessoas têm essa capacidade, ela só precisa de uma forcinha. E não é grana. Não é grana, Não é meu. grana, E a é um gente apoio, é um suporte, é falar, vai lá. Exatamente. E a gente que empreende é muito engraçado, porque você olha uma coisa assim que as pessoas passam pela mesma coisa. Olha essa garrafa aqui, ó. A pessoa passa por essa garrafa e fala, é uma garrafa. Você olha para essa garrafa e fala, meu, Isso não verde é legal. uma garrafa. Isso aqui pode acontecer isso, aquilo. Aham. Então começa a vir aquela criatividade, começa a vir aquele sonho, o coração queima. Isso é legal em Não, empreender. ela ainda falou exatamente isso. E ela faz bolsa também, umas bolsas bonitas. Ela falou assim, eu nunca vou esquecer a primeira vez que você viu uma bolsa minha e falou assim, Mara, se fosse eu já meti uma etiqueta aqui. Ela falou assim, eu fico pensando nisso até hoje. Eu falei, por que você ainda não meteu uma etiqueta nessa bolsa? Não é? Não é? É muito legal isso. É muito legal. E olha só, hein? Uma máquina nova. Fabricamos a nossa malharia também. Agora nós somos fabricantes de tecido. Olha só, meu, só novidades, hein? 2026 vocês vão arrebentar. Tamo nessa. A Débora com sonhos de comunidade crescendo e tal. E aí, vocês pegam toda essa experiência de vocês hoje e aí vocês voltam no tempo. E encontram a Kátia, encontram a Débora lá. Qual conselho vocês dariam para elas? Esse conselho que vocês dariam para essas pessoas é o mesmo conselho que você deu para a sua Tia. e é o mesmo conselho que eu quero que vocês deem para aquelas pessoas que estão ali escutando a gente e falam assim, eu queria tanto ter isso, mas falta isso. Então, vocês têm muita experiência. E aí, porque é independente, o sonho, independente se é vender um cachorro-quente ou se abrir uma fábrica de roupa, tem um começo. Eu acho que, primeira coisa, que quando eu estava lá na escola, existia a pedagogia empreendedora, que é a pedagogia do sonho, né? Hoje, eu não diria que empreender é um sonho. Eu acho que é mais. É desejo. Porque o sonho, você sonha, eu queria ter uma marca, Não, porque o desejo faz você ir mais além. O desejo te empurra, te impulsiona. Eu acho que em muitos momentos, a gente foi muito corajosa, mas se fosse lá atrás... E assim, é que a gente nunca tem certeza, né? Se eu soubesse que nós poderíamos chegar nisso,
eu iria falar pra Débora, assim, pra gente ter mais coragem do que a gente teve. Teve coisa que a gente... Tipo, às vezes a gente demorou muito para escutar o conselho do cara lá, né? Consultor. Do consultor. Então, acho que se a gente fosse mais ousada, a gente explodia mais rápido. Teria explodido mais rápido. Mas acho que para as pessoas em si, nesse caso, é não desistir. Sabe por quê? Hoje para as pessoas... Os desafios, eles acontecem sempre. É difícil para todo mundo. Quando hoje é um, amanhã será outro, e depois será outro. Para quem? Porque você está em constante movimento. Não chega aqui, parei daqui. Daqui vai outro, daqui vai outro, daqui vai outro. Então, por exemplo, a gente está com 50 anos, e se a gente for falar a gente já é uma semi-idosa aqui. Fale por você. A velha. Fale por você. Só que assim, não cai. Não cai. O desejo não estamos continua. Não estamos desmotivadas. Agora, já deu. Tô cansadona. Não. Tem uns gás assim, que a gente... E tem que deixar isso sempre... Você precisa se manter motivado. Precisa se manter motivado. E sempre pensar... Tem um problema, tem uma dificuldade... Pense na solução. Para de focar no problema. Pense na solução. O problema te arrasta pro buraco. Ela vai aparecer. E eu, assim, em geral, independente do negócio, tudo dá certo. Tudo passa. Absolutamente vai dar certo. Passa. Se você for mexer com comida, se você for fechar com, sei lá, roupa, vender isso, não, porque eu vou lá, vou comprar uma roupinha, vou fazer isso. Mas se você tiver isso de não desistir nas dificuldades, de poder, muitas vezes, mudar a rota. Sim, porque o negócio, ele vai dar erros que você vai ter que recalcular a rota. Porque ele é vivo. Exatamente. Nós recalculamos, a gente pensou em camiseta. Então, recalcule a rota. Mudamos para o uniforme. Continua, aprenda com os erros. Pode parecer... Acho que todo mundo até sabe disso. Mas se você entrar nisso em você e não se ficar preso às questões dos problemas e sim à solução, é muito difícil que não dê. E essa questão Lógico, tem fatores da vida. Sim. Que, não tô aqui, a gente está aqui para falar mas em geral, a grande maioria que tiver esse pensamento, ele vai obter isso. Ele vai assim, é o oceano azul. Você vai sempre ter a energia positiva está voltada para você, porque você está pensando na solução, não no problema. Vai ter uma solução. Pode ter certeza que vai ter. Seja na vida pessoal, na vida profissional, e vai família. Passar. A dificuldade, ela vai passar. E eu acho que isso que a Débora falou da motivação, muita gente fala disso, parece uma balela, mas é verdade. Se você faz aquilo que você gosta, não tem erro. Não adianta, vai dar certo. Porque quando você faz o que você gosta, você não pensa no problema, você pensa na solução. Você é tão apaixonado por aquilo que você faz, que você fala assim, não, peraí, calma aí. Nossa, tá ruim isso aqui. Não, mas calma. Às vezes você vai dormir. Você acorda de madrugada. É verdade. Nossa, eu já sei. Me liguei. Da pandemia foi assim. A gente falou, nossa, e agora? Não, peraí, vamos pensar no plano B. Então, e é sempre assim. Sempre tem que estar... Não fica focando no problema, foca na solução. Não fica. A gente passou por esse problema pessoal, né? Que a saúde da minha mãe foi uma coisa que pesou, ainda pesa, porque depende muito de nós duas, né? A gente que reveza essa questão. E olha para você ver, nesses 2 meses, com esse problema gigante entre nós duas, a gente fez 3 inovações monstras. Tipo assim, o problema tá aí, ok. Mas vamos correr junto, o problema não vai desaparecer. Ele não vai desaparecer. Mas eu tenho outras coisas para fazer. Então, vou cuidando do problema, vou resolvendo o problema e eu vou fazendo as outras coisas também. Sim. Mas tem pessoa que pega o problema e fala assim, nossa, acabou minha vida. Eu não sei o que fazer. Ela paralisa, né? Eu não sei o que fazer. O que eu faço agora? Sim. E às vezes, é claro, cada problema, o meu problema, ele é maior que o seu. Sim. Porque ele é meu problema. Exato. Porque ele é meu problema. Sim. Mas a gente
tem que parar de focar no problema e focar numa solução. Porque problema, ele vai vir todos os dias. E tem uma questão assim, mesmo quando você paralisa diante do problema, você tem ou uma sócia, no meu caso, a Débora, ou eu tenho você como amigo e eu vou conversar, porque, gente, o diálogo é tudo, em tudo, qualquer relação. Eu vou, putz, Wendel, nossa, tem uma situação. Você tá fora do milharal. Você fala assim, Kátia, eu acho, se você for por esse caminho, o que você acha? Nossa, não sei. Vai acontecer alguma coisa, alguma luzinha insight, vai né? brilhar na sua cabeça. Precisa conversar, precisa dialogar. Às vezes, mesmo entre a gente, tem um BO, fala assim, nossa, deve ter uma situação, não sei, já pensei. Aí a Débora fala, ela nem está na produção. Tem coisas que ela fala, eu falei, gente, como é que eu não vi isso antes? Eu estou lá dentro. Mas é isso. Você está dentro do olho do furacão, você não enxerga. Exatamente, você não enxerga. Mas quem está fora enxerga muito claramente, né? E às vezes é isso, você está focando, você não paralisou diante do problema, converse com alguém, vai lá, ela não vai te dar a receita do bolo e a solução. Mas quando acontece isso, não é o fato de eu ter visto uma coisa de fora, é o fato dela ter se aberto. É o diálogo. Ela ganhou muito é o diálogo. mais. Com Não certeza. fui eu que ganhei porque falei um negócio. É ela assim, onde entra a humildade, que eu acho. Exato. Pode parecer assim, mas eu sou humilde. Sou humildona. Não é. Não é tão fácil ser humilde assim. Não é. Não é tão fácil ser humilde Porque ninguém assim. quer ser Porque ninguém fraco. acha que vai baixar a cabeça, que vai ser, assim, que... Não, eu tenho que mostrar. Então, Eu tenho que dominar o meu setor. Eu tenho que dominar. Só que a pessoa, a humildade é em você. Realmente recolher alguma coisa, perceber que às vezes, assim, eu não sei se eu tô tão certa, não. E não é fácil, porque não é tudo que ela falou pra mim que eu tava errado que eu aceitei. Pelo contrário, devo ter até batido a boca. Só que depois você vai passando. Você vai, no mínimo, pensar. Fala assim, acho que eu vou passar a cabeça aqui. Como foi aquilo mesmo que você falou? Lembra aquilo lá? Então, que a gente também não é nem guru aqui para ficar falando nessas questões. Mas eu acho que muito, como eu disse, né? A gente gosta de conversar, e a gente sempre explanou, todo mundo conhece a gente, assim, desde sempre, desde quando a gente começou, até antes, né? E a gente nunca não sentiu que a gente não tenha que se abrir com as pessoas. Sim. Seja lá qual for. Pode ser a pessoa do lado, pode ser o meu cliente, que eu nunca vi ele na vida. Nunca vi na vida. Então, amor, a gente tava... se eu for contar de história de cliente aqui, aí é 5 dias, porque você escuta muita coisa, você abre muita coisa e... Troca, a troca, né? E às vezes até umas besteiras de dar risada, sabe? Que você dá aquela oxigenada e desfoca Fica do mais problema. leve, né? É verdade. Fica mais leve. Aí você vai embora, o BO tá lá. A bomba nuclear O explodindo. problema não resolveu, mas ficou mais leve. Aí você voltou no outro dia. Aí muitas vezes foi comunicação. Você vai falar com a pessoa, você me desculpa, aconteceu isso. E porque a gente, lógico, evidente, tem um histórico de sempre ter essa preocupação. Você me desculpa, aconteceu isso. Eu falo muito isso na lógica. Não explode. Né? Porque a gente é suscetível a isso. Sim. Né? Porém, que você quer defender o seu ao máximo. Às vezes eu não estou lá e falo assim, se vocês tiverem algum problema com o cliente, não manda para mim. Porque eu vou conseguir conversar com ele, eu descobrir qual que é o problema, por que ele está infeliz, o que aconteceu. Né? E quem é funcionário não vai ter essa percepção, e nem precisa ter. Ele pode ter de graça, mas ele não precisa. Quem precisa ter isso sou eu. Sim. Então, eu acho que essa troca realmente, essa questão, sem hipocrisia da humildade, mas não da humildade de você, sem baixar a cabeça, de você, assim, de reconhecer às vezes que você precisa de ajuda, sabe, nessas coisas. A gente foi muito ajudado, Ana. Muito ajudado. Muito. Mas eu acho Eu acho que talvez eu não lembre de todas as pessoas não vão lembrar da gente, porque há muito tempo, mas a gente com certeza foi muito ajudado. A gente calhou, é o que eu falei,
a gente encontrou ao longo desses anos muita gente boa. Nossa, muito mais boa do que gente... Nossa, infinitamente. A gente foi muito abençoado durante esses anos. Muita legal. gente que ensinou muito pra gente. A gente ensinou pra eles, com Claro. certeza. Ninguém é bom em tudo. Ou eu ensino e eu aprendo o tempo todo. Mas a gente teve muita sorte ao longo desses anos. Eu gosto muito de ler, né? E aí o último livro que eu tava lendo é que você não precisa ser o melhor. Você precisa ter conhecimento da área que você trabalha. Então, por exemplo, a Kátia precisa conhecer de tecido, ela precisa conhecer da máquina X, da máquina Y, mas você não precisa ser o melhor. Então, você se cerca de pessoas melhores. Exatamente. Por quê? Porque aí tem uma comunhão, tem um casamento. E aí você consegue desenvolver muito mais. Quando a pessoa não tem humildade, ela quer ser a melhor. Sim. Então, eu não posso contratar essa pessoa. Ela é melhor que eu. Sim. É o erro. É o erro. Até tem assim uma questão. Eu nem quero saber tudo. As pessoas acham que a gente costura. A gente não sabe dar ponto num buraquinho da camiseta. Eu não lembro de ter feito uma barra na minha vida. Só que Uma assim. vez eu peguei uma máquina pra... Nossa. Isso aqui é só o tecidinho. Se a máquina tivesse roda, tinha batido na parede. Sério. Então, assim, a gente... vocês têm confecção, vocês sabem costurar. Não, a gente não sabe costurar. Mas a gente conhece quem sabe. As né? melhores. As melhores. E tem uma percepção, N situações... Eu não sei costurar, mas a gente sabe de processo. Então, tá no meio do olho do furacão, às vezes aquele serviço não anda, não desanda, e precisa da produção e não vai. Falei assim, peraí, se a gente fizer sem diminuir qualidade, a gente pode fazer isso aqui? Aí é a questão, às vezes, do olho do furacão. As costureiras estão lá desesperadas. Gente, mas se a gente mudar isso aqui, não vai diminuir a qualidade, vai dar certo e vai encaixar no prazo da produção. Nossa, é mesmo, tinha pensado nisso. Pumba. É isso aí. Então, mas é a abertura delas também aceitarem a sugestão de uma pessoa que não costura, né? Então, assim, É humildade, é aquela troca. É a troca que é fundamental. Sim. É fundamental. Não tem como explicar isso aí, né? Vocês falaram bastante em sistema. Vocês usam algum sistema? Eu tenho um sistema na fábrica. Sistema que eu falo são rotinas, são POPs, procedimento operacional padrão. Eu tenho um na loja ou não? Tem um sistema computador? Qual sistema vocês usam? Então, hoje, eu vou ser sincero, eu não sei se não vale alguém ter um sistema como o nosso. O nosso sistema, ele é da loja integrado direto na confecção. Tudo que entra na loja, automaticamente a produção já sabe o que tem que produzir no dia seguinte. A gente não... Pedido de uniforme hoje, a gente não faz o pedido de uma camiseta, porque a gente faz a demanda da produção toda. Então, o cliente não vai lá pedir uma bermuda, uma calça. Ele vai chegar na loja, ele vai comprar uma bermuda, uma calça, porque vai estar lá o tempo todo. Então, essa demanda da loja, a Débora pede no sistema, ele entra direto na produção. Então, assim, 100% online. Perfeito, full time. Então, a gente alimenta a nossa pronta entrega, né? Hoje a gente busca assim atender o máximo de pronta entrega possível, porque a gente entende que a logística hoje é tudo. Não é à toa que você compra no Mercado Livre de manhã para receber à noite. O nosso cliente também quer isso. Ele não quer ficar esperando 30 dias. Ele não quer chegar na loja lá para mim fazer. Vai acontecer. Salva a empresa. A empresa tem essa gestão dos 30 dias. Mas a gente entendeu que esse cliente, no nosso caso da parte escolar, ele se deslocou de um outro bairro vizinho nosso, pegou um carro, atravessou um trânsito, ele quer chegar lá, em geral, ele quer pegar e comprar. Né? Ou se ele for voltar, uma outra... Agora, fica batendo e voltando, não vai, não está pronto, não fez, acabou o tecido. Ele não aguentou mais. Por isso que o uniforme é tão... vou usar um termo marginalizado, não sei se está correto até, mas as pessoas têm muitos bloqueios, porque tiveram muitos problemas com o uniforme. Ele realmente
É um problema. Quando fala uniforme, a pessoa, não quero saber. Porque eles nunca, nesse caso de escola, tô falando, porque tem outros que precisam de produção, não tem jeito. Mas o fato tem muitos clientes que falam isso pra gente, muitos. Nossa, vocês têm tudo pronto entrega, né? Achei que ia ter que fazer encomenda. Já vou levar? Porque ele está acostumado àquela coisa de encomendar. Chega lá, não está pronto. Vocês vendem varejo e atacado ou Varejo atacado. varejo e atacado? E aí vocês têm... uniforme é mais no varejo? Depende do segmento do uniforme, porque é mais de um, né? Na parte de uniforme de escola, sim, ele é varejo. Mas empresa, ele vai para o atacado. Linha básica vai para o atacado. Né? Porque, como você está vendendo volume, né? Aí você precisa ter preço, não tem jeito, nesse caso específico. Então, aí ele entra no atacado, não tem jeito. O varejo, daí, como é a escola, como a gente banca isso, na verdade, então ele tem acaba que é um custo diferenciado, né? Não tem muito jeito. E o sistema, ele é fundamental, né? Porque ele entrou na produção, eu posso acessar de casa para saber como que o pedido está caminhando dentro da produção. A Débora, a mesma coisa. Se ela tiver dúvida, um cliente dela pediu para... Nossa, Débora, será que dá para... Precisava 5 dias antes. É que ela pergunta para mim, Cátia, tal pedido. Mas se ela quiser entrar no sistema da produção, da casa dela, da loja, de qualquer lugar, ela vai entrar e ela vai saber aonde aquele pedido está. Se ele está cortando, se ele está estampando, se ele está confeccionando, se ele está na qualidade. Perfeito. Então, ele tem um processo e ele é todo... automatizado. Ele é rastreável. E ele é rastreável, ele sabe com quem ele está. Porque a gente tem uma rede de terceirizados. E aí, está na costura. Que costura? Está lá naquela cooperativa, naquela confecção, com aquela costureira, assim, assado. Então, assim, é fundamental. Não tem como você crescer se você não tiver sistema. Não tem. Não tem como. Não tem. E qual o maior orgulho de vocês até hoje? O maior orgulho, eu acho que eu acho que vai ser redundante, mas é encontrar hoje aonde a gente está. E eu não tinha parado para pensar nisso hoje, agora, nesse momento que a gente lidou com um problema pessoal tão grande e a gente foi capaz de, em 2 meses, dar 2 maiores saltos, que é adquirir uma máquina de grande porte. Não vou nem falar do prédio, que o prédio ele vem caminhando tal, e a gente estava construindo, mas, enfim, foi diante de um problema pessoal, a gente adquiriu uma máquina tão potente, tão grande, e está dando... são 3 saltos, na verdade, né? Essa questão da produção do nosso tecido e a questão do atacado, que é um salto muito grande para a gente, profissional. Vai ser um desafio muito grande, mas a gente... Agora não tem como... Foguete não tem ré, né? Não dá ré. Não tem jeito. Foguete não dá ré, então agora ou vai ou vai. O Elon Musk tentou. Agora ou vai, não tem como. Caiu. E como que funciona essa história aí da produção do tecido? Vocês vão produzir só para vocês ou vocês vão produzir para revender também? Só para nós. Por enquanto, nós vamos produzir e vender tudo que nós... Vamos tudo. Produzir para vocês. É porque é uma larga escala. Então, não é tão fácil assim nesse sentido, porque demanda muito investimento. É tudo à vista, não passa cartão. Então... E não é uma coisinha, eu quero 2 metros. Não é. Você compra fio, você manda produzir Só tecelagem, que a gente tá focando... aí você vai para tinturaria, aí você tem O que a gente está focando? Na solução e não no problema. Então, investir não vai ser um problema. Agora, adquirir mais conhecimento técnico, porque isso já está trazendo muito mais conhecimento técnico para nós duas, que poucas pessoas vão ter, assim, nesse sentido de como a gente busca muito. E a troca, porque como a gente está indo na fonte, a fonte está nos instruindo muito. Então, os porquês todos estão sendo respondidos. Isso
provavelmente a gente vai conseguir dissipar na nossa linguagem, na nossa empresa. As pessoas vão entender. O cliente vai sentir credibilidade. essa né? mudança, Diferença, essa né? diferença. E é interessante que as pessoas, o mercado ele tem mudado, né? Então, hoje, os grandes, como essa máquina que a gente está adquirindo, ele deu esse acesso para a gente que a gente não teria. E eles estão dispostos, não é só vender, eles querem ensinar como que isso pode trazer muito mais benefício. Pense para ele que provavelmente é a primeira máquina dele na região. É. Qual o potencial que ele pode... É o que eu ia perguntar. Na realidade, são duas perguntas que eu queria fazer desse assunto mesmo. Essa máquina, a gente está numa região gigantesca, mas essa máquina, vocês conhecem alguém Não, que... eu não conheço, Eu não vale. pô, Pode ser que uma confecção grande tenha, mas não em São José. Mas se tiver uma ou Se duas... tiver uma, se tiver, ela tem uma. Se tiver... No Vale inteiro, No né? Vale inteiro. Aí, Eu não eles estão falando conheço de ninguém. Não Vale, vamos né? afirmar, mas... eu não conheço, e como ele ele é o importador. Sim. Ele não é só, ele é o vendedor. Não, ele é o importador. E nós somos os primeiros clientes deles. Então, assim, a precisão da máquina, é uma máquina de corte. Hoje o corte ele é feito, a gente tem a plotagem, o sistema de encaixe, tudo, mas o corte em si, ele é humano. Sim. Essa máquina, ela é 100% automatizada. É um robô que vai fazer todo o processo de encaixe, de infestar o tecido, de cortar o tecido. Então, margem menos 2% de erro. E aí vem mais também outra novidade que vocês estão trazendo, porque quem vocês conhecem que fabrica o próprio tecido? Aqui no Vale não conhecemos também. Eu acredito que não. Também não Entenderam? conheço. Olha a revolução que vocês Não estão tem, fazendo nesse Não lugar. conheço. Não conheço porque, assim, as lojas de varejo e de atacado que tem, de tecido, eles compram onde eu compro. Eles não fabricam. Sim. Então, assim, quem está fabricando, de fato, hoje, agora no Vale, nesse segmento nosso, acredito que seja somente nós. Só vocês mesmo, né? Isso é importante. Essa trajetória, ela trouxe mais confiança para vocês? Confiança, e não só a confiança como empreendedor, mas a confiança de pessoa, de ser humano mesmo. Porque a gente vê algumas pessoas que elas têm uma confiança gigantesca no mundo de empreendimento, mas na vida pessoal não é. Ou ao contrário. Minha vida pessoal eu sou totalmente para frente, eu tenho uma segurança em mim, mas quando vai para o empreendedorismo cai. Mudou isso em vocês? Que aumentou? O que vocês acham? Eu vou falar por mim e pela percepção que eu tenho da Débora. Eu acho que a gente sempre foi muito atrevida. Então, isso fez com que a gente... Aquela coisa, da como a gente nunca natureza focou da no gente. problema, e eles aconteceram, foram... Nossa... eu- assim, não é isso que vai derrubar a gente gente. sempre- Isso não derrubou a gente, isso não é isso aqui agora que está acontecendo que vai derrubar a gente. E eu acho que perda faz de parte... funcionários importantes, que a gente achou que, nossa, como é que a gente vai fazer sem essa pessoa? Nossa, as nossas primeiras costureiras, quando saíram, eu quase chorei. Débora do céu, a pessoa vai sair. Aí a Débora olhou para mim. A empresa vai fechar? Você vai parar de trabalhar? Então, o que vai acontecer? vai passar. Vai passar. Hoje Nós em vamos dar dia, um jeito. Não é que as pessoas sejam descartáveis, mas é o que eu falei. Sim. Pessoas vão passar pela nossa vida, já passaram e vão continuar passando. Claro. E faz parte. Faz né? parte, Faz faz parte. Mas eu acho que é uma coisa da nossa personalidade também, que a gente, desde criança, a gente foi obrigado a se virar, ninguém vai te dar nada. Você tem que correr atrás do seu. Não vai prejudicar nunca ninguém. Vai sempre... É através do trabalho que você vai conquistar tudo. Então, pra gente é muito natural isso. E é como pessoa e como profissional também. Então, se a gente tiver que fazer alguma coisa pessoal, a gente vai lá e faz e pronto. Mas eu acho que vocês cresceram com essa força, né? Aí já é um dom, né? eu acho é uma que- coisa eu assim acho de que- aquele ímpeto. Débora foi morar em São Paulo. Filho, 50 anos, não tem como. Filho, Você, era 7 filhos funcionária pequenos. pública. A mãe ficou viúva com 33 anos. 7 candanguinhos. não tem Tudo escadinha. Ali, filho, Você faz o que fechava você a faz. porta,
É sobrevivência. Já era, né? Alguém tem que... Começa muito antes. É dentro de casa que você tem que mostrar a sua força. Força. Porque daí você consegue fora, né? Porque senão você fala assim... E assim, é a igualdade, né? Se ela for mais forte do que eu e eu deixar ela me dominar, enquanto pessoa, né? Vamos dizer Sim. assim. Não, você não é mais do que eu, mas eu também não sou menos que você. E essa... Troca. Tem É a que troca ser de assim, novo, né? não tem como. É a troca você de tem novo. que equiparar, tem que se equiparar. Não é menos e não é mais também. Exatamente. Anda lado a Então, pra lado. gente foi normal. Essa questão da gente ser mulher e empreender esbarrou em algumas coisinhas. Tem coisa que se a gente fosse homem, não teria acontecido assim. Mas, isso vai acontecer, já aconteceu, vai continuar acontecendo lá pra frente. Adianta você ficar chorando? batendo nisso? Não é uma coisa que a gente nem pensa, assim. Não. Acontece? Mas o que você faz com isso? Ah, tá, falou pra você. Não ligo. Não ligo. Não pode, né? Se ligar, eu não atendo. Se não ligar, eu não atendo. Legal. E vamos lá. Como vocês imaginam a empresa de vocês daqui a 5 anos? Nós estamos em 2026. Vamos pensar lá em 2031. Como que vocês veem essa empresa? De que maneira? É assim, você tem um propósito. Você tem um propósito pessoal e você tem um propósito na sua empresa. Você também. Então vamos focar só no propósito empresarial, que é o de vocês. Qual? Qual é o propósito de vocês? Além de ajudar toda a comunidade, fazer o negócio alavancar. Eu vou falar como empresa, assim. A gente quer ser mais reconhecido, né? Ampliar a nossa marca, num nível que as pessoas... A gente já tem bastante disso, graças a Deus. Sim. Se a gente chega com a camisetinha e fala, eu sei quem são vocês. Vários médicos, vai no consultório, vai no saúde, muita gente conhece. Mas a gente quer sair de São José, assim, no sentido de ganhar novos mercados. E aí, consequentemente, ampliar a empresa. Acho que, não sei te falar agora proporcionalmente, eu não acredito em coisas muito grandes, assim, porque eu acho que esse negócio de dar um passo muito além da perna é perigoso. Então, de números eu não vou saber te falar. A gente está ganhando mais capacidade produtiva, sem dúvida. Mas a gente quer muito que a nossa marca, a nossa empresa saia de São José, né? A gente tem negócios aqui, tem negócios em São José, no Jacareí, desculpa. E só aqui no nosso valezinho já é um mundo de oportunidades. Monstrão. Sim. Não estamos falando nem nível Brasil, nem nível São Paulo, assim. Se a gente crescer no Vale, a gente já vai... Se a gente pegar a nossa região, já é considerável. A Débora é muito, muito boazinha. Daqui a 5 anos, eu quero ser o dobro do que a gente é. No mínimo. Porque a gente está apostando muito alto. Sim. Então, assim, é faca na caveira. Se tiver que voltar a trabalhar 18 horas por dia, a gente volta a trabalhar 18 horas. Como a gente não tem meio de trabalho, tá faltando, vai pro chão de fábrica? Vai pro chão de fábrica. Tem demanda comercial lá, ela é sei lá, um sábado, por exemplo, no trabalho. Bora, cai pra venda aqui, fia, porque precisam vender. Tem conta para pagar, tem que trabalhar. Como acontece, assim, no período de começo de ano, que é bem intenso. Então, se tiver que esse período, por exemplo, os nossos sábados, a gente abre até 1h, à tarde a gente vai pro chão de fábrica. Tem que continuar trabalhando, não tem jeito. Para sempre estar tentando receber de forma melhor o cliente. Como disse, a gente não é perfeito, a gente está falhando, mas a gente está buscando melhorar. Sempre, isso aí é um pensamento que a gente tem, assim, sempre de estar melhorando, de se incomodar realmente, sabe? De não aceitar o que não dá, que é difícil, né? Ou que a gente já está bem. A gente já tem tantos anos de empresa, acho que tá bom. A gente vive disso. Só que aquele comichão? E aquele comichão? Não passa.
Não passa. E, assim, Tem pouco problema. A gente quer mais. A indústria da transformação, para quem não conhece, ela é mágica. É fantástico, eu adoro. Mágico. Sabe o que é mágico? Sabe o que você pega... Sinceramente, não sei se as pessoas conseguem perceber a dimensão disso. Igual a pessoa quando vai cozinhar e pega um arroz e faz um arroz e mistura. A confecção é a mesma coisa. Você pega um pedaço de pano, ele não é nada. A textura dele muda. Você sabe o que as pessoas falam, que eu acho muito legal? Nossa, cheiro de roupa nova. A gente até perdeu, a gente não consegue perceber mais. Mas quando você pega o tecido, ele é um tecido, mas tem todo um segredo ali atrás. Não é um segredo, é um manuseio uma história, mesmo. Quantas pessoas não passaram? E quando você né? vê que ele saiu, que ele tá lá, nossa, é mágico. Eu acho lindo. É muito lindo. Acho muito bonito. Isso é muito legal. Aliás, muito legal. odeio quando as pessoas falam pano. Gente, é tecido, pelo amor de Deus. Pano é pano de chão. Legal. Estamos terminando por aqui. Eu quero que vocês deixem uma mensagem para quem vocês quiserem. Para a família. Para a família sempre. Sempre. Fornecedores, pessoas que vocês queiram como parceiros, público em casa que sonha em abrir alguma coisa. Eu quero que vocês... É de vocês. Fiquem totalmente livres, à vontade. Eu vou ser um pouco breve, assim. Mas, como a gente contou aqui, acho que muita gente conhece a nossa história. Por um lado, ela, principalmente que é verdadeira, assim, tudo que a gente encontrou, assim, foi por causa dessa verdade, assim, que a gente conseguiu passar. Essa busca constante que a gente fala de melhoria, assim, porque a gente não é a gente é do mundo sem tecnologia, que teve que aprender tecnologia. Muitas vezes não gosta, mas também gosta. E assim, tem muita gente que ajudou a gente. Assim, na verdade, a gente é grato a isso, sinceramente. Ao cliente, sim. Ao fornecedor, muito. A gente sempre foi muito bem recebido por todas as pessoas nesse sentido. Se houve os momentos que houve de dificuldade, espero que a gente sempre espera que tenha aprendido mais, né, com esses erros ou com as coisas boas, né? Mas principalmente agradecer, assim, realmente a troca, de a gente sempre encontrar pessoas boas na nossa vida, em todas as partes, família, no trabalho, nos nossos parceiros. Nossa, eu conheço gente maravilhosa, muita gente maravilhosa, muita. E na nossa parte de produção, que também a gente conhece gente, que a gente estava falando de humildade, acho que assim, eu falo assim, a gente encontra essa humildade em todas as pessoas. Então, a gente nunca encontrou dificuldade em trocar, nunca. Talvez a dificuldade tenha sido da gente de aceitar algumas coisas e que a gente hoje tem maturidade para aceitar um pouco mais, enfim. Mas é isso, eu praticamente agradeço, assim, realmente essa troca com todas as pessoas que fez a gente evoluir, crescer pessoalmente e, lógico, profissionalmente. Perfeito. Passa a bola. Eu acho que é essa questão mesmo do agradecimento. A nossa família, porque foi muito difícil para eles também, a gente ficar tanto tempo fora, né? Os amigos, a família, não só maridos e filhos, porque festa de família começa a 1h, a gente chegava às 5h da tarde e o pessoal, com a maior paciência do mundo. É difícil para as pessoas conviverem com a gente. Eu sei que é difícil. É verdade, a gente não porque a nossa vida a gente vive para o trabalho. Então, quando os amigos, a família aceita que a gente é assim, fica mais leve. Porque mas vocês não vão mudar? A gente já melhorou também, né? A gente não negligencia a família. Mas eles sabem que é uma questão muito importante para a gente. Mas os desafios são grandes porque a gente, assim, é sempre na luta, né? É um leão por dia. Então, a gente não consegue, muitas vezes, colocar a empresa na frente na nossa vida. Foi uma necessidade, né? Mas a gente não negligencia a família. Tem os momentos que a gente tem que trabalhar um pouco a mais, assim como tem os momentos que
às vezes, como agora, graças a Deus, a gente percebeu que a gente podia dar, tanto que demos bastante para a pessoa que para a gente, da nossa família, é a mais importante, que é a nossa mãe. Sim. Então, nós tivemos um problema com a nossa mãe, e quando a gente tem um problema com a nossa mãe, fomos nós duas, que somos um pilar importante na empresa, e isso é a parte que a gente pode garantir. O fato de nós trabalharmos muito não quer dizer que a gente negligenciou a nossa família, ou negligencia, ou enfim. A gente não é fácil, porque a gente pensa em primeiro lugar, mas... dá para conciliar. Dá para conciliar, exatamente. Graça, aos fornecedores, por quê? O fornecedor, ele ensina muito. Do mesmo jeito que a gente não só vende uma camiseta, a gente conversa com o pai e com a mãe, eu sinto que os nossos fornecedores também são assim. Eles não querem só vender. Eles querem ter essa conexão. Não se trata mais só de... eu quero que elas comprem 300 quilos de tecido. Não é sobre isso mais. Então, tem uma parceria muito boa. Eu acho que o pessoal da produção, que eu falei, sou apaixonada por essa galera de produção, porque eu acho que eles fazem coisas assim... Eu sou cara de pau pra caramba, eu falo, gente, tem hora que eu tenho que passar uma peroba, porque eu peço coisas que às vezes... Assim, não. Aí o João, nosso gerente, fala assim, eu não vou falar, não. Eu falo, deixa que eu vou lá pedir. Então, o pessoal é muito gente boa. Eu gosto muito de lidar com pessoas. Mas o mais importante, que eu acho, que é o que eu falei para você, que é o caso da tia. Quantas pessoas têm o desejo, não é sonho, gente, é desejo verdadeiramente, e busque fazer, porque vale a pena. Mas eu não posso largar do meu emprego. Se organiza, gente, se organiza. Se você tiver que andar de Havaiana, short e camiseta durante 2, 3 anos, faça, porque vale a pena. A gente fez isso. Duvido. Fizemos sim. Eu cheguei pro meu marido, eu falei, eu vou pedir a licença sem vencimento, a partir de agora é o seu salário. E eu tinha 2 filhos. A gente buscava tecido de bicicleta. Buscava de baiquinha, a pé. Tinha o que fazer. De ônibus, do jeito que dava. Outra... Tá acabando, mas eu preciso contar isso. Não sei, fique à vontade. Metrô, São Paulo, as duas loucas de maneco, com manequim assim, ó. Gente, não tem segredo. Se você quer, você vai lá e você vai ter que fazer. Com certeza. Ninguém vai mandar buscar para você, não. Vai lá e faz. Pega porque é seu. Abraça. Então, assim, é possível? É possível. É difícil? Claro que é difícil, gente. Mas é possível. Tem que querer de verdade. Acho que é isso. Parabéns. Obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Ouvir a história de vocês, para mim, é fantástico, é inspirador. Eu amo a vida de vocês, amo a vida da sua família. Para mim foi uma honra receber vocês aqui mesmo. A gente agradece, é gostoso contar a nossa história, é bom. Ela precisa ser contada. Pessoas precisam escutar a história de vocês. Eles estão muito acostumados a escutar outro tipo de coisa, mas a história de quem começou do zero é difícil. Uma história verdadeira. Uma história de quem pegou metrô com manequim debaixo do braço. Uma história de pessoa que foi buscar tecido a pé, de bicicleta. E hoje é dona de uma fábrica, dona de... Tudo começando do zero. Sair do emprego público. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Vocês viram. Tem vontade? Corre atrás. Não para. Dá seus pulos. Começa do zero. Investe em você mesmo. E não deixe de sonhar. Não deixe de ter o seu desejo. Essa é a nossa... esse é o nosso recado. Esse é o nosso desejo para vocês. Um abraço, nós vamos ficando por aqui.